trazer mais força e o papel que o Ministério Público tem que ter, né, na investigação e não em acabar com a vida de pessoas que mais para frente possam se mostrar inocentes. Vamos lá, Reinaldo, a gente estava ouvindo aqui juntos a fala do Lula, queria te ouvir. O que você achou do discurso de Lula e quando ele fala e ele cobra Paulo Gonet do seu trabalho no Ministério Público? Tá desligado o som do Reinaldo, não tô ouvindo. Vamos ver. É aí ou aqui? É aí, é aí. Agora vai Aí, ligar. pronto. Agora vai. Será que hoje vai? Vamos Foi, tentar. foi, Não, foi, vai. foi, foi. Olha Não aqui, vai. desista, não Não desista. desista, não Você, desista. espectador, fica aí, internauta, fica aí. Olha, fala fundamental e correta. Eu só tenho um óbice aí na fala do Lula. Eu acho que deveria ter chamado de Vossa Excelência ou de Senhor. Porque. E primeiro que, de fato, eles não têm intimidade. É bom que se saiba disso. Né? O Lula e o Gonet mal se conheciam. Né? Eles se conheceram quando o Lula foi fazer o bater papo com ele, ali, que ele conversou com outros subprocuradores gerais. Então, acho que essa formalidade seria importante para evitar ruído. Né? Agora, a fala do Lula é impecável. E você sabe, né, que quem é que estava bem em frente do Lula? Bem, assim, na linha reta com o Lula, sentado na primeira fileira. Rodrigo Janot. Rodrigo Janot, ex-procurador-geral, né, estava sentado na primeira fileira, o homem da Lava Jato, aquele que comandou o Ministério Público no período em que se destruiu o meio ambiente político no Brasil, em que se provocou um desastre monumental, que preparou o terreno para o bolsonarismo. Rodrigo Janot, que comandou a Lava Jato, que condenou o Lula sem prova, que foi o arcabouço da Lava Jato que condenou, na pessoa de Sérgio Moro, que não é do Ministério Público, é da Justiça, mas nós sabemos que as coisas andaram juntas. Né? Estava ali. Né? Aliás, eu nem sei se. Espero que tenha passado pelo detetor de metais, né? Porque, como ele escreveu um livro dizendo que uma vez ele pegou um revólver para matar o Gilmar Mendes, que também estava presente, espero que tenha havido esse cuidado. Né? É óbvio que isso que o Lula disse é fundamental. O ódio à política que um mau Ministério Público estimulou foi desastroso para o Brasil. Acusações irresponsáveis, acusações sem provas, acusações que demonizaram a política, e isso o próprio presidente lembrou também no seu discurso. Né? Existem as relações de troca viciosas na política, então você aprova isso que eu quero e leva um dinheiro para o seu bolso para enriquecer e não sei o quê. E existem as relações de troca que fazem parte da política brasileira do presidencialismo de coalizão. Eu posso não gostar que exista um presidencialismo de coalizão no Brasil, e eu não gosto tanto assim de algumas características. O que é o presidencialismo de coalizão? Esse presidencialismo, o presidente se elege, e depois ele tem, e como o Congresso é muito forte, cada vez mais forte, o presidente tem de construir um arco de apoio, e isso se dá por intermédio, entre outras coisas, de cargos, etc. Isso pode ser feito sem roubalheira. Né? Existem países em que isso não se dá desse modo. Vamos pegar os Estados Unidos. Existem os democratas, existem os republicanos, e democrata é democrata, republicano é republicano. E até outro dia havia certo senso comum indicando: é isso que é correto, veja lá, isso está correto, assim que tem de ser. Eu lembro que o bipartidarismo nos Estados Unidos, existem mais partidos nos Estados Unidos que no Brasil, mas só dois conseguem chegar lá e ter condições de chegar lá. Na prática, é um bipartidarismo. Eu lembro que pode empurrar o país também para impasses. Né? Não existe centrão nos Estados Unidos. Isso é bom ou isso é mal? Às vezes isso é bom, às vezes isso é mal, porque também pode levar a crises extremas. Não é? Então, não se pode demonizar a política. O Ministério Público demonizou a política no Brasil. A denúncia
de fato, não pode sair antes na imprensa do que ela está devidamente formulada pelo Ministério Público. E sai, né? Isso mudou bastante, mas ainda acontece. Nós cansamos de ver durante a Lava Jato operações que eram desfechadas pela Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público, e em seguida você tinha uma entrevista coletiva, juntando muitas vezes procuradores e delegados da Polícia Federal, isso felizmente acabou, em que as pessoas eram demonizadas adicionalmente. O que elas diziam nem estava nos autos de apreensão de alguma coisa ou de mandado de busca e apreensão. Isso é um absurdo, isso é uma aberração. Não foi assim com o PowerPoint do Dallagnol? Teve ação contra o Lula, apresentou-se. Então vamos lá. Apresentou-se a denúncia contra o Lula e depois houve uma coletiva e na coletiva se fizeram acusações que não estavam na denúncia, nem na denúncia, em que a pessoa não tem direito de defesa. Que direito de defesa tem quando se faz uma operação, um mandado de busca e apreensão, ou que seja, ou mesmo de prisão, e em seguida, procurador ou delegado dá uma coletiva para o Brasil e, claro, a defesa não está presente, né? Ah, então no Brasil todo mundo é coitadinho. Não, não é que todo mundo é coitadinho, é que às vezes as pessoas são inocentes, entende? Às vezes as pessoas são vítimas de tramóias de natureza política. E isso aconteceu, e isso destruiu o meio ambiente político. Isso levou à ascensão dos fascistoides, né? Isso está na fala de Lula e está muito bem posto. É assim mesmo. Isso é absolutamente verdadeiro. E esse tem de ser o compromisso do Ministério Público. Tem de ser o compromisso com os fatos, com a lei. O que é o Ministério Público, afinal? O Ministério Público, qual é o seu papel, né? O Ministério Público é o fiscal da lei, é o fiscal da aplicação da lei. E ele detém o monopólio da ação penal. É um poder formidável esse, que não pode ser malbaratado. Não pode ficar na mão de pessoas irresponsáveis, de militantes políticos. Vejam esta triste figura de Deltan Dallagnol, deputado cassado, né, que apareceu durante um tempo como paladino da justiça, era incensado e endeusado pela imprensa, com raras exceções entre jornalistas. Os veículos todos, de algum modo, estavam na vibe da Lava Jato. E agora nós o vemos, deputado cassado, desesperado, tentando impedir a aprovação de um ministro do Supremo e dizendo que faz isso, que faz essa luta em nome da direita. Não, ainda que ele dissesse que fosse em nome da extrema esquerda. Isso indica qual era o compromisso que ele tinha e o que ele estava fazendo no Ministério Público. Ele estava fazendo política. Assim como Janot, que depois verificou se poderia se candidatar ou não, e depois, no caso da Justiça, Sérgio Moro, com o destino que a gente viu. Então, isso que o Lula está falando é fundamental, que o Constituinte de 88, ele disse ao Ministério Público, você não é legislativo, não é executivo, não é judiciário. Você faz parte do sistema de justiça, mas não pertence a nenhum poder, porque você é autônomo. Então é preciso saber o que fazer dessa autonomia. Aliás, o que o Gonê lembrou no seu belíssimo, importantíssimo discurso, né? É preciso saber o que fazer dessa autonomia. A autonomia não quer dizer uma autocracia ou uma aristocracia do Ministério Público se sobrepondo aos demais poderes, nem quer dizer que, não sendo poder nenhum, então ele seja o quarto poder, né? E durante muito tempo nós vimos isso. Porque, de fato, do jeito como as coisas vinham, e isso aconteceu, reputações eram destruídas, e depois, e daí? E aí acontece o quê? E mais de uma vez eu já vi, mesmo na imprensa, dizer assim, quando uma denúncia não é apresentada, diz assim, não é apresentada porque não conseguiram reunir prova, né? Mas sabe como é? Ou seja,
Não tem prova, não tem nada, mas eu tenho. Sobra, então, como é aquele negócio? Sobra a convicção de que algo aconteceu. O Ministério Público não pode ser isso, nem sob o pretexto de fazer justiça. Porque sabe o que é, Fabíola? Não se faz justiça assim. Não se faz justiça assim. Recorrendo-se à ilegalidade para defender a lei, nunca dá certo. E isso aconteceu durante um bom tempo, e o chefe do Ministério Público, enquanto isso se deu de forma mais aguda, estava presente ali na cadeira reservada a ex-procuradores gerais, que era Rodrigo Janot, né, de frente com Lula, que ele contribuiu para mandar para a cadeia sem prova. Ele contribuiu à medida que era o chefe inconteste do Ministério Público e que forneceu, digamos assim, a metafísica influente que pautou o Ministério Público naquela hora. Então, o Lula ter dito isso ao Gonet é fundamental, né? Ele realmente é independente, ele não tem que subordinar presidente, e nós vimos uma intimidade é, muito ruim entre um procurador-geral e um presidente, que foi o caso do Augusto Aras, né? Porque, sim, ainda que, né, as ações penais não prosperassem contra o Bolsonaro, porque não passariam, no fim das contas, pela Câmara, né, ainda assim, e precisaria dessa autorização para ser processado, ainda assim, denúncias deveriam ter sido apresentadas. Eu raramente vi um presidente cometer tantos crimes de responsabilidade, e aí a atribuição não era dele, e crimes comuns também, sem que, nesse caso do crime comum, a Procuradoria se movesse, né? Então, não pode estar subordinado ao presidente, obviamente, né? Não pode estar subordinado aos demais poderes, tem de estar subordinado à lei, tem de ser, de fato, independente, ainda que, sim, sempre, como parte do sistema de justiça, a Procuradoria também deva zelar pelo equilíbrio, pelo bom senso, não é? Porque justiça, poucas pessoas se lembram da etimologia da palavra, e ius, originalmente, de justiça, quer dizer equilíbrio, né? É isso que tem que procurar o sistema de justiça. Tem que procurar o equilíbrio. Equilíbrio em que sentido? Buscar o meio termo entre o certo e o errado? Não, não é isso. Equilíbrio entre as partes, de maneira que todas as partes estejam devidamente representadas, possam se fazer ouvir no processo legal, né? Nós temos de recuperar isso. E acho que o Gonê pode fazê-lo. Vamos ver, né? Vamos ver. Você até Acho que vai coloca no seu acontecer. texto, né? Vamos ver. Mas o texto que o Reinaldo fez é muito interessante aqui, uma espécie de os 10 mandamentos, né? De Paulo Isso. Gonet. E está muito interessante, ponto a ponto. Vamos até aproveitar, pegar um trechinho desse discurso que você considerou muito importante, muito bom, o discurso de Sim. Paulo Gonet assumindo a PGR, no qual ele fala que não quer palco, não quer holofote. Vamos ouvir o que disse Paulo Gonet na sua apresentação ao público. A harmonia entre os poderes, fundada no respeito devido por cada um deles às altas missões próprias e às dos outros, é pressuposto para o funcionamento proveitoso e resoluto do próprio Estado democrático de direito. No nosso agir técnico, não buscamos palco nem holofote, mas com destemor, havemos de ser fiéis e completos ao que nos delega o Constituinte e nos outorga o legislador democrático. Devemos ser inabaláveis diante dos ataques dos interesses contrariados e constantes diante da efervescência das opiniões ligeiras. O que você achou de É mais isso, importante aí olha. no discurso dele? É o mandamento número 9, né? Eu fiz o Decálogo de Gonê, né? Fica parecendo um livro, Decálogo de Gonê. Esse é o mandamento número 9, né? Do decálogo ali que eu extraí da íntegra do discurso. O holofote não combina com o sistema de justiça, não combina, sobretudo, com o Ministério Público. O holofote combina com o artista. O holofote combina, eventualmente, com quem quer fazer política, não com o Ministério Público. Porque quando se coloca, quando o procurador
busca o noticiário, quando o procurador busca aparecer, é importante que se saiba, ele está buscando o noticiário, está buscando aparecer, e o polo passivo dessa sua atividade são direitos efetivos de terceiros que estão em risco. E às vezes, e preste atenção, e pode ser justamente em risco, porque a pessoa pode ser realmente ter cometido um crime. Mas não pode buscar justiça na praça pública, porque isso é linchamento, isso é justiçamento, isso não é justiça. A justiça se busca no foro adequado. Né? E, aliás, na sequência aí desse mandamento 9 que eu digo, logo depois vem o 10º mandamento. Aspas, devemos, sobretudo, ter a audácia de sermos bons, justos e corretos. O que realmente não é fácil. O mandamento 8º, como eu disse, tem uma imagem muito boa, que ele tira da Odisseia, né, do Homero, do canto 12, que eu explico. Né? E não é nada complicado, dá para falar aqui. Para quem não sabe, depois de ganhar a guerra de Troia, né, Ulisses, Odisseu em grego, por isso que a obra chama Odisseia, estava voltando para casa, para a ilha em que ele morava, a ilha de Ítaca. E a Penélope estava lá esperando ele, fazendo tricô, né? Esperando o marido chegar. Tal. E para voltar para casa, ele tinha de passar por uma ilha, que a ilha, à volta dessa ilha ficavam as sereias, que tinham um canto arrebatador, mas também homicida. Quem ouvia o canto da sereia se deixava de tal sorte encantar, Fabíola, que a pessoa se jogava no mar tempestuoso e morria. E nunca nenhum navegante tinha conseguido passar por ali. Porque todos eles eram seduzidos e todos morriam. Aí Ulisses pensou, como é que eu ouço esse canto, mas não morro? Hã? E ele era conhecido por sua astúcia e tal. Aí ele pede a famosa passagem que ele pede para os seus marinheiros, para os seus remeiros botarem cera no ouvido. Né? Antes ele pede para ser atado ao mastro, me prendam ao mastro. Né? Ele não, ele sem cera. Vocês coloquem cera no ouvido. E vamos para a Ilha das Sereias. Os remeiros, os marinheiros, não ouviram as sereias porque estavam com os ouvidos tapados. Mas não ouviram Ulisses, que sim, ele foi seduzido pela sereia. Ele gritava desesperadamente para que o soltassem, porque ele queria ir ao encontro da sereia, porque o canto era irresistível. Né? Só que, com os ouvidos tapados, os marinheiros não ouviram. E, portanto, Ulisses teve a glória de ouvir a sereia, o canto divino da sereia, mas não morreu. E o barco foi se afastando e tudo passou. Isso é uma metáfora poderosa. Vale para o Ministério Público, e o Gonê citou. Nós precisamos nos atar, disse ele, nós precisamos nos atar ao mastro. Nesse plano, como Ulisses no mar das sereias sedutoras e capciosas, devemos estar aferrolhados a um mastro forte, no nosso caso, dos princípios constitucionais, diretores do nosso atuar e do nosso destino. Ou seja, é claro que as sereias vão cantar para que os procuradores passem a ser vedetes do processo político, como aconteceu. Vão ganhar manchetes, vão ganhar aplauso, vão ser saudados na rua, vão descobrir, né, o gosto do poder. Como esquecer que na Vaza Jato, né, eu tive acesso a esse material, publiquei, como esquecer que na Vaza Jato o Deltan Dallagnol aparece, inclusive, mandando mensagens para Deltan Dallagnol. Hein? O que, Reinaldo? Bebeu? Não, estou bebendo café. Não, Deltan Dallagnol manda mensagem para si mesmo. É uma coisa que ele fazia ali. E dizia, você ainda é jovem, você quer disputar o Senado? Não, não sei o quê. Tinha duas pessoas que se falavam consigo mesmo, terceira pessoa. Tem o Edson, né?
e o Pelé, Arantes, e o Deltan. Não é isso? Um com toda a razão para falar porque rei era mesmo. E o outro é esse aí. Então, ele falando do seu próprio destino político consigo mesmo. Por quê? Porque a sereia estava cantando. A sereia do poder. Tá? Fiquei Mas, pensando. como na metáfora. E olha, como na Odisseia, quem cedeu ao canto da sereia, está acontecendo o quê, minha querida amiga? O que está acontecendo? Até a câmera Hã? balança. É. Opa, é que eu balancei. Está Você fica acontecendo o animado. quê? Está acontecendo o quê? Deltan, caçado. E o Moro vai ser em janeiro. Eu Você acha que aposto. é em janeiro? Você acha que vai ser em janeiro? Janeiro. No TRE, sim, vai recorrer. Depois fica mais um tempo até o TSE. Vai ser É. caçado. Né? Eu fiquei pensando, você falando do. Acabou. Não vai conseguir o que ele queria. Os bolsonaristas não querem saber dele. Os progressistas não querem saber dele. Né? Que até brinquei que ele está que nem o Ijuca Pirama do Gonçalves Dias. Rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz. Ninguém quer saber dele. Um amigo, o dia que ele foi participar lá da audiência, um amigo estava no avião de Brasília para Curitiba. Minha filha, é o seguinte, foi lá na fila, não aparece ninguém, entra no avião, ninguém quer falar, assim, acabou. Tem? Então, não se pode, não pode, o procurador não pode se deixar seduzir pelo canto da sereia. A metáfora a que recorreu o Gonê é muito boa. Ah, mas isso já é um clichê. Só que tem uma diferença, o Gonê realmente leu, tá? O Gonê é um dos homens mais cultos da República, é bom que se saiba disso. E isso é bom. Isso é bom. Ser culto é sinal de que vai fazer, que não vai fazer porcaria? Claro que não. Pode fazer grandes porcarias. Evidente. Né? Mas conhecer o seu ofício, obviamente, é uma coisa positiva. Ter referências é uma coisa positiva. Eu até no texto que eu faço na abertura ali, eu apelo à Bíblia, né? Já que o Gonê é Papa Hóstia, eu também sou. E hoje nós vamos falar ainda de gente Papa Hóstia aqui, né? Eu acho. Tempo, É... né, Reinaldo? Uma loucura. O tempo vai voando aqui, 1h35. Isso. É, Mas o só, rei. só É. rapidamente essa imagem, né? Tá em São Lucas e São Mateus, uva não nasce de espinheiro, figo não nasce de erva daninha, né? Uva nasce de videira e figo nasce de figueira. Se a palavra é ruim, dificilmente o fruto será bom, a obra será boa, não é? Não quer dizer que uma boa palavra dê necessariamente numa boa obra, mas não existe boa obra que venha da má palavra, do mau pensamento. O pensamento está correto. Vamos ver se a obra vai ser boa. Tomara que seja. E se não for, eu venho aqui e falo.